Olá, John. Nunca imaginei que um dia teria coragem de compartilhar o que vivi. Mas talvez, contando, eu consiga entender melhor o que aconteceu comigo naquele inverno. Meu nome é Leonardo, tenho 38 anos, sou engenheiro civil e até aquele ano, minha vida era marcada por rotinas bem estabelecidas, quase monótonas. Sempre gostei da ordem dos meus dias, do café preto na caneca velha da minha mãe, da leitura rápida do jornal antes de sair, do caminho previsível até o trabalho. Morava sozinho, em um apartamento pequeno e silencioso, no alto de um prédio antigo, de frente para um cemitério. Confesso que, ao me mudar para lá, não liguei para isso. O aluguel era bom, o local tinha pouco movimento e, para mim, o silêncio sempre foi um privilégio. O inverno daquele ano parecia mais rigoroso do que de costume. O vento uivava pelas frestas das janelas e nos dias mais frios, eu acordava com os vidros completamente embaçados. Era um frio que entrava nos ossos, daqueles que nem 3 cobertores conseguem espantar. Eu costumava apreciar a vista do cemitério logo cedo, enquanto o sol ainda era tímido e a neblina cobria as lápides como um lençol branco. Era uma paisagem estranha, mas de certa forma tranquila. As pessoas evitavam passar por ali à noite, mas, sinceramente, eu nunca tive medo de mortos. O que sempre me incomodou foi o barulho, coisa que naquele prédio quase não existia. Minha rotina não tinha grandes emoções. Acordava cedo, tomava meu banho quente, preparava o café, pegava o carro e seguia para o escritório, voltando sempre no fim da tarde, já cansado. Às vezes, parava para fazer compras no mercadinho da esquina, conversava com a dona Rita, uma senhora simpática que gostava de me contar histórias antigas do bairro. De resto, meus dias se resumiam a trabalho, pequenas tarefas domésticas e leituras noturnas. No máximo, recebia uma visita ou outra, algum colega de faculdade, raramente alguém da família. O prédio onde eu morava tinha poucos moradores. A maioria era gente mais velha, e quase não se via ninguém pelos corredores. O síndico era um senhor calado, que cuidava de tudo sem reclamar. E a faxineira, dona Aparecida, era a única capaz de arrancar um sorriso dos vizinhos. Não havia crianças, nem festas, nem barulho algum durante a noite. O único som constante era o vento, misturado de longe com o tilintar de sinos que vinham do cemitério quando o tempo virava. Eu me acostumei com aquele ambiente e confesso que, por vezes, até me sentia acolhido pelo silêncio. No início daquele inverno, um detalhe novo apareceu na minha rotina. O cemitério, que antes era apenas um cenário, começou a receber visitantes com mais frequência. Eu podia ver da janela alguns enterros, sempre discretos, poucas pessoas, sempre muito sérios. Nunca dei muita atenção. O que me chamou a atenção, porém, foi a presença de um senhor de chapéu preto, que começou a aparecer quase todas as manhãs, andando devagar entre as lápides, como se procurasse algo. Ele nunca levava flores, nem conversava com ninguém. Apenas caminhava, com as mãos para trás, o olhar baixo. Algumas vezes, quando eu saía para ir ao trabalho, o via parado perto do portão, olhando para cima, como se soubesse que eu estava ali o observando. Sempre que nossos olhares se cruzavam, ele apenas acenava com a cabeça e voltava a caminhar. No escritório, meus colegas costumavam brincar sobre eu morar de frente para um cemitério. Eu levava na esportiva, dizia que era o lugar mais calmo da cidade, que os vizinhos dali não faziam barulho. No fundo, sabia que aquele lugar tinha uma atmosfera diferente. Mas nunca me senti ameaçado, nunca tive pesadelos, nem sensações ruins. Pelo contrário, dormia bem, sentia-me seguro. As noites eram frias, mas tranquilas. Tudo mudou quando, numa noite de sexta-feira, decidi ficar acordado até mais tarde. Era início de julho e eu estava lendo um livro novo, um romance policial. A rua estava especialmente deserta, nenhuma luz acesa nos apartamentos vizinhos, e do lado de fora, o vento parecia mais forte do que nunca. Por volta da meia-noite, fechei o livro, fui até a cozinha buscar um copo d'água
e ao passar pela janela da sala, percebi algo estranho no cemitério. Uma luz fraca, amarelada, parecia se mover entre as lápides, como se alguém estivesse caminhando com uma lanterna. Achei curioso, mas não cheguei a me preocupar. Imaginei que fosse algum vigia, ou talvez o próprio senhor de chapéu preto, resolvendo alguma pendência tardia. Na manhã seguinte, a luz do sol mal atravessava as nuvens densas, e a sensação de frio era ainda mais intensa. Tomei meu café, olhei pela janela e, para minha surpresa, não havia nenhum sinal de movimentação no cemitério. O portão estava fechado, não havia ninguém nos corredores, e até os sinos pareciam silenciosos demais. Não dei muita importância. Continuei minha rotina, saí para trabalhar, cumprimentei a dona Rita na volta e terminei o dia como sempre. Um banho quente, uma janta simples e mais algumas páginas do livro. Mas na noite seguinte, a sensação de normalidade começou a se desfazer. Por volta das 2 da manhã, acordei com um barulho estranho vindo da rua. Era como se alguém estivesse batendo em algo metálico, um som abafado, ritmado, que ecoava pela madrugada. Levantei, fui até a janela e, mais uma vez, vi aquela luz amarelada serpenteando entre as lápides. Dessa vez, porém, não parecia uma lanterna. Era uma luz mais difusa, quase como o brilho de uma vela, oscilando com o vento. Tentei focar melhor, mas a neblina era espessa demais. Não consegui distinguir quem ou o que produzia aquela luz. Voltei para a cama com uma sensação estranha, como se tivesse esquecido algo importante. O som metálico continuou por mais alguns minutos, e depois, tudo ficou em silêncio novamente. Na manhã seguinte, ao sair para o trabalho, encontrei Dona Aparecida limpando o corredor. Ela parecia inquieta. Olhava para os lados como se esperasse que alguém surgisse de repente. Cumprimentei, mas ela apenas murmurou um bom dia e continuou seu trabalho. No elevador, reparei que meu reflexo parecia mais pálido do que o normal. Talvez pelo frio, talvez pela noite mal dormida. No trabalho, passei o dia distraído. Não conseguia tirar da cabeça aquela luz estranha e o som metálico. Decidi comentar com um colega, mas ele apenas riu, dizendo que eu estava impressionado demais por ler livros de suspense antes de dormir. Voltei para casa mais cedo, determinado a descobrir o que estava acontecendo. Antes de anoitecer, fui até a janela e fiquei observando o cemitério. Durante o dia, tudo parecia absolutamente normal. Nenhuma movimentação, nenhum sinal do senhor de chapéu preto, nenhum brilho estranho. Na terceira noite, o barulho retornou, mais forte e mais próximo do que antes. Era como se alguém estivesse arrastando correntes pelo asfalto, misturado ao som de algo sendo cavado. Um ruído grave, quase sufocante. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Mesmo trancado dentro do meu apartamento, sentia que havia algo errado. Tentei ignorar, coloquei os fones de ouvido, aumentei o volume da música, mas o som parecia atravessar as paredes, como se viesse de dentro do próprio prédio. A partir daí, minha rotina foi se tornando cada vez mais perturbada. Passei a evitar olhar pela janela à noite. Comecei a dormir com a porta do quarto fechada, luzes acesas, rádio ligado. Mas nada adiantava. O som das correntes, o brilho da luz amarelada e a figura do senhor de chapéu preto passaram a fazer parte das minhas noites, como se fossem sombras grudadas em mim. Nos raros momentos de sono, sonhava com vozes sussurrando meu nome, seguidas de um frio insuportável e a sensação de estar sendo observado. Certo dia, ao voltar do trabalho, encontrei um envelope debaixo da porta. Não havia remetente, apenas meu nome escrito à mão, com uma caligrafia trêmula. Dentro, um bilhete curto. Não olhe para trás depois da meia-noite. Meu coração disparou. Mostrei o bilhete ao síndico, que apenas balançou a cabeça e disse para eu não me preocupar, que às vezes algum morador antigo fazia brincadeiras de mau gosto. Mas eu sabia que não era uma simples brincadeira. Algo havia mudado no prédio.
algo que respirava junto com o vento frio e o silêncio do cemitério. As noites seguintes foram um tormento. O som das correntes ficou mais alto. A luz amarelada parecia subir pelas paredes do meu prédio, projetando sombras estranhas no teto do meu quarto. Eu já não conseguia dormir. Sentia um peso no peito, como se algo estivesse me sufocando. Comecei a ouvir passos no corredor durante a madrugada. Passos lentos, arrastados, que paravam bem na frente da minha porta. Em uma dessas noites, criei coragem e olhei pelo olho mágico. Não havia nada, apenas um corredor escuro, iluminado de longe pela luz fraca do elevador. No trabalho, meu rendimento caiu. Meus colegas começaram a perceber meu cansaço, meu olhar perdido, minha falta de concentração. Evitava conversar, evitava sair, evitava olhar para o cemitério. Era como se aquela atmosfera pesada tivesse se infiltrado em mim, roubando minha energia, minha alegria, minha vontade de viver. Até Dona Rita, a senhorinha do mercado, comentou que eu estava diferente, mais calado, mais pálido. Certa noite, o telefone tocou pouco depois da meia-noite. Atendi, mas a ligação caiu imediatamente. O telefone tocou de novo, e dessa vez, ao atender, ouvi apenas uma respiração pesada, seguida de um sussurro. Não olhe para trás. Desliguei apavorado, tranquei todas as portas e janelas, sentei no chão do quarto e esperei o dia amanhecer. Não preguei os olhos naquela noite. No dia seguinte decidi procurar ajuda. Fui até uma igreja próxima, conversei com o padre, contei parte do que estava acontecendo. Ele me ouviu com atenção, disse para eu rezar, para colocar um copo de água benta no quarto e confiar em Deus. Fiz tudo o que ele recomendou, mas nada mudou. O clima no apartamento ficou ainda mais denso. Os sonhos se tornaram pesadelos e a sensação de que eu não estava sozinho era cada vez mais real. Na semana seguinte, o senhor de chapéu preto reapareceu. Mas dessa vez, ele estava parado do outro lado da rua, olhando diretamente para a janela do meu quarto. Não piscava, não se mexia, apenas me encarava. Senti um frio na espinha, um medo que eu nunca havia experimentado. Tentei desviar o olhar, mas era impossível. Era como se eu estivesse paralisado, preso àquele olhar vazio e profundo. Depois de alguns minutos, ele simplesmente sumiu, como se tivesse sido engolido pela névoa. Os dias passaram, e o terror só aumentava. Comecei a encontrar objetos fora do lugar em meu apartamento, como se alguém tivesse entrado enquanto eu dormia. Fotos antigas apareciam rasgadas, espelhos embaçados mostravam reflexos distorcidos, e a sensação de estar sendo vigiado era constante. Em um sábado à noite, quando o vento soprava mais forte, ouvi passos vindos do corredor. Eles pararam diante da minha porta, e de repente, o som de correntes arrastando começou de novo, mais alto do que nunca. Naquela noite, perdi a noção do tempo. Fiquei sentado no chão, com o corpo encolhido, ouvindo o som das correntes e os sussurros que pareciam vir de todos os cantos. Quando finalmente o silêncio voltou, já era manhã. Levantei cambaleando, olhei pela janela e vi que o portão do cemitério estava aberto, algo que nunca havia acontecido antes. Desci até a rua, aproximei-me do portão e, ao olhar para dentro, vi que uma das lápides estava quebrada, com a terra remexida, como se alguém ou algo tivesse saído dali durante a noite. Voltei para casa apavorado, sentindo um peso insuportável nas costas. Passei o resto do dia trancado, sem coragem de sair, sem coragem de ligar para alguém. O senhor de chapéu preto não apareceu mais, mas a sensação de que eu não estava sozinho ficou ainda mais intensa. As noites se tornaram um tormento, os sonhos um pesadelo interminável. Passei a evitar qualquer contato com o cemitério. Evitei falar sobre o assunto. Evitei até olhar para minha própria sombra. Desde então, nunca mais consegui dormir tranquilo. Mudei de apartamento, de bairro. Tentei recomeçar a vida, mas o trauma ficou. Às vezes, ainda acordo no meio da noite com o som das correntes ecoando na minha mente. Evito ruas próximas a cemitérios. Evito ficar acordado depois da meia-noite.
Evito olhar para trás quando estou sozinho. Se você já passou por algo parecido, compartilhe sua história. Talvez juntos possamos entender o que realmente aconteceu naquele inverno sombrio. E, por favor, nunca ignore os sinais. Às vezes o silêncio pode ser o pior dos avisos. Até o próximo relato. Oi, John. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas que a gente ouve por aí. Histórias de assombração, de gente que vê sombra onde não devia. Mas depois do que aconteceu comigo naquela estrada, eu não consigo mais rir dessas histórias. Na verdade, eu mal durmo até hoje. Eu trabalho como caminhoneiro há mais de 20 anos. Conheço cada canto desse país, cada curva perigosa, cada posto de gasolina onde vale a pena parar para tomar um café quente. Sempre gostei da solidão da estrada. O ronco do motor, o cheiro de diesel misturado ao vento frio da madrugada. E o céu aberto, escuro, sem fim. Nunca tive medo de dirigir à noite, pelo contrário. Achava que era quando a estrada ficava mais bonita, mais calma. Naquela semana eu tinha pego uma carga diferente, de um cliente novo. Era um lote de peças de maquinário, nada demais. Mas o destino era um pouco fora do comum. Uma fábrica desativada no meio do nada, na divisa entre Minas e Espírito Santo. O cliente me pediu para entregar de madrugada porque os donos só iriam estar lá nesse horário. Achei estranho, mas aceitei. A grana era boa e a viagem parecia tranquila. Saí de casa por volta das 8 da noite, depois de jantar com a minha esposa e dar boa noite para o meu filho. O ar estava frio, típico de junho, e a cidade já começava a se esvaziar. Coloquei um disco antigo no rádio, preparei meu café preto e peguei a estrada. As primeiras horas passaram como sempre. Poucas luzes na estrada, alguns caminhoneiros indo na direção contrária, faróis cortando o escuro como facas. Fui me afastando cada vez mais da cidade, e logo só se via o mato dos dois lados e o céu estrelado acima. O rádio começou a chiar, e eu desliguei, ficando só com o barulho do caminhão e meus próprios pensamentos. Por volta das 2 da manhã, cheguei ao trevo que dava acesso ao caminho da fábrica. A estrada principal era de asfalto, mas o acesso era uma estradinha de terra, estreita, ladeada por uma cerca de arame farpado antiga e árvores retorcidas que pareciam mãos apontando para o céu. Reduzi a velocidade, os faróis iluminando a poeira e o capim alto nas margens. Meu GPS até tentou recalcular a rota, mas eu já sabia que tinha que seguir em frente. O caminho ficou ainda mais escuro. Não tinha poste, não tinha casa, não tinha nada. Só o mato, o cheiro úmido da terra e o som das pedras batendo nos pneus. Comecei a sentir um frio estranho, não só no corpo, mas uma coisa que parecia vir de dentro. Não era medo, não ainda. Era só uma sensação de que eu estava muito longe de tudo. Depois de quase 40 minutos naquela estrada de terra, vi ao longe as luzes da fábrica desativada. Era um prédio grande, de tijolos antigos, com janelas quebradas e uma torre de chaminé que parecia apontar direto para o céu. Tinha algumas lâmpadas acesas, iluminando o pátio de carga. Encostei o caminhão, desci e senti o chão úmido sob as botas. O cheiro de ferrugem e óleo velho era forte. Esperei alguns minutos até que 2 homens apareceram. Não conversaram muito, só pediram a nota fiscal e começaram a descarregar. Eu fiquei ali, encostado na porta, olhando em volta. O silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. E mesmo assim, parecia que tinha alguma coisa se movendo mais além, no escuro, atrás da fábrica. Quando terminaram, assinei os papéis, agradeci e me preparei para ir embora. Mas antes de subir na boleia, senti uma vontade estranha de olhar para trás da fábrica. Não sei explicar. Era como se alguma coisa chamasse minha atenção, como quando você sente que está sendo observado. Dei a volta no prédio, só com a lanterna do celular, e fui andando devagar. O chão estava coberto de folhas secas e lama, e cada passo parecia ecoar no breu.
Cheguei perto de um muro alto, coberto de musgo e rachaduras. E foi ali que tudo começou a mudar. Primeiro, notei que o ar ficou mais frio, quase gelado. O cheiro de terra molhada ficou mais forte, como se eu estivesse entrando em algum lugar fechado há muito tempo. A luz da lanterna tremulou e eu ouvi um som estranho. Era como um sussurro, mas não dava para entender o que dizia. Achei que fosse o vento, mas não tinha vento. Foi então que vi, na base da muralha, algo que me fez parar. Havia marcas, como se alguém tivesse arranhado o muro de dentro para fora. Unhas, talvez, ou alguma ferramenta. Mas o que realmente me assustou foi a sensação de que aquelas marcas ainda eram recentes, como se tivessem sido feitas naquela noite. Voltei para o caminhão mais rápido do que entrei. Liguei o motor, respirei fundo e tentei convencer a mim mesmo de que era só cansaço, imaginação da madrugada. Mas assim que virei o caminhão para sair do pátio, vi pelo retrovisor algo se movendo atrás da muralha. Não era um animal, nem um dos homens. Era uma sombra, comprida, esguia, que parecia deslizar pela parede. Acelerei, saí dali o mais rápido que pude. Mas a sensação de estar sendo seguido não passou. Pelo contrário, só aumentou. Na volta pela estrada de terra, o farol iluminava as árvores e as cercas. Mas eu tinha a sensação de que alguma coisa me acompanhava, sempre na escuridão, fora do alcance da luz. O rádio, que antes só chiava, agora soltava uns estalos estranhos, como se alguém tentasse falar, mas a voz não saísse. O frio dentro da cabine aumentou tanto que eu via meu próprio hálito, mesmo com os vidros fechados. Em determinado momento, tive certeza de que havia alguém sentado no banco do passageiro. Eu não olhei, não consegui. Só sentia o peso, o cheiro de terra úmida e um ruído baixo como de unha arranhando madeira. Me concentrei em dirigir, em sair dali o quanto antes. Quando finalmente voltei para a estrada asfaltada, a sensação diminuiu, mas não foi embora. Dirigi até amanhecer, sem parar, sem pensar em mais nada. Cheguei em casa exausto, suado, com o cheiro da noite grudado na pele e a certeza de que nunca mais pisaria naquele lugar. Desde então, toda vez que passo por estradas desertas, sinto o mesmo frio, o mesmo arrepio na nuca. Às vezes, quando paro para dormir em algum posto, ouço aquele barulho de unhas arranhando, vindo de baixo do caminhão. Tentei esquecer, tentei não pensar mais, mas é como se algo tivesse vindo comigo naquela noite, grudado na minha sombra. Por isso, John, se algum dia te pedirem para entregar alguma coisa numa fábrica desativada, no meio do nada, de madrugada, pensa 2 vezes. Tem coisas na estrada que não são pra gente ver. E tem marcas nos muros que nunca deveriam ter sido feitas. Se você já passou por algo parecido, conta pra gente. Acho que eu não sou o único. E se gostou do relato, se inscreve aí para ouvir outros casos como esse. Até a próxima. E cuidado com o que te observa no retrovisor. John, tudo bem? Resolvi te escrever, porque ainda não consegui dormir direito desde o que aconteceu. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e trabalho como entregador de encomendas numa cidade do interior. Sempre achei minha rotina tranquila, até um pouco monótona. Acordo cedo, preparo meu café preto bem forte, coloco a roupa de trabalho e sigo para o depósito. O rádio antigo da cozinha sempre toca aquela estação de notícias enquanto tomo o café, e o cheiro forte do pó moído já faz parte do meu despertar. Minha rotina é simples, mas eu gosto assim. Moro sozinho desde que minha mãe se mudou, então a casa está sempre em silêncio, exceto pelos passos apressados do cachorro vizinho do lado de fora. No trabalho, costumo pegar as entregas mais distantes, aquelas que ninguém quer por causa das estradas de terra e do mato alto. Nunca fui muito de reclamar. Decoro o caminho, coloco minha playlist de rock antigo e deixo o tempo passar enquanto dirijo. Tem algo de hipnótico em ver a paisagem rural passando devagar pela janela, aquela mistura de verde, poeira e céu aberto. Às vezes, paro num boteco de beira de estrada, peço um café coado na hora
e fico escutando os velhos conversando sobre o tempo ou sobre alguma fazenda que mudou de dono. Minha vida, até o mês passado, era só isso: trabalho, estrada, café e um pouco de televisão antes de dormir. Sempre achei que conhecia cada curva, cada atalho, cada sombra projetada pelos postes tortos que iluminam as ruas do centro à noite. Nunca fui medroso, nem desses que acreditam em história de assombração. Quando criança, eu ria das histórias que minha avó contava, de lobisomem e alma penada. Sempre dormi de luz apagada, sem medo do escuro. A noite que mudou tudo começou do jeito mais comum possível. Era uma sexta-feira, começo de julho. O frio já tinha chegado, e o vento entrava pelas frestas da janela do meu quarto. Lembro de ter acordado um pouco mais tarde, porque o sono estava pesado. Preparei o café, tomei banho quente para espantar o frio e fui para o depósito. O chefe, seu Elias, pediu para eu fazer uma entrega extra numa fazenda afastada, no fim de uma estrada de cascalho. Ele me deu o endereço escrito num papel amarelado, dizendo que era uma encomenda urgente. Não estranhei, só achei curioso nunca ter ido até aquela fazenda antes. Peguei a van, conferi se tudo estava no lugar e coloquei o endereço no GPS do celular. A manhã estava nublada e uma neblina fina cobria o asfalto logo na saída da cidade. Liguei o farol baixo, aumentei um pouco o volume do rádio e segui. O caminho era daqueles que parecem se estender para sempre, com poucas casas espalhadas entre pastos e eucaliptos altos. O silêncio era quebrado só pelo som do motor e pelos pneus esmagando as pedras da estrada. Quando cheguei perto da entrada da tal fazenda, percebi que o portão estava aberto, mas não vi nenhum carro ou pessoa por perto. Parei a van, desci e senti aquele cheiro de terra úmida misturado com mato cortado. O frio parecia mais forte ali, e um vento estranho fazia as folhas das árvores balançarem de um jeito ritmado, quase como se sussurrassem alguma coisa. Olhei em volta, esperando ver alguém vindo receber a encomenda, mas só havia silêncio e o som distante de um galo. Resolvi seguir a pé até a casa principal, levando a caixa com os 2 braços porque era mais pesada do que eu imaginava. Caminhei por um caminho de pedras irregulares, ouvindo meus passos e o ranger baixo das árvores. A casa da fazenda era antiga, com janelas grandes e pintadas de branco, mas já descascadas pelo tempo. Tinham cortinas pesadas e não dava para ver nada lá dentro. Bati na porta de madeira, esperando que alguém respondesse. O cheiro de madeira velha e fumaça de lareira parecia mais intenso ali na varanda. Ninguém respondeu. Esperei mais um pouco, bati de novo e nada. O silêncio era tão grande que eu ouvia minha própria respiração e o leve zumbido de um inseto próximo ao ouvido. Olhei para trás, conferi se não tinha ninguém vindo do quintal, mas só vi o capim alto se movendo ao vento. Decidi deixar a caixa na varanda, como já tinha feito em outras entregas quando não encontrava ninguém. Foi então que ouvi um barulho vindo do lado da casa, como se alguém arrastasse alguma coisa pesada. Fiquei parado, tentando entender se era um animal ou uma pessoa. O som era lento, arrastado, um rangido baixo misturado com o estrondo de algo raspando no chão. Chamei, perguntando se tinha alguém ali, mas ninguém respondeu. O vento ficou mais forte e eu senti um arrepio subindo pelas costas. Não só por causa do frio. Comecei a me sentir observado, como se alguém estivesse me espiando por trás das cortinas. O tempo parecia ter parado. O cheiro de fumaça de lareira ficou mais forte, quase sufocante. Dei alguns passos para trás, sentindo que era melhor voltar para a van. Mas, antes que eu pudesse me virar completamente, ouvi um sussurro vindo de dentro da casa. Era baixo, quase inaudível, mas parecia alguém chamando meu nome. Naquele momento, meu corpo inteiro gelou. Fiquei paralisado, tentando entender se tinha ouvido certo. Era impossível alguém ali dentro saber meu nome. O sussurro se repetiu, agora um pouco mais alto e arrastado. Rafael. O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como se ecoasse pelas paredes antigas. Olhei de novo para as janelas, esperando ver um rosto, uma sombra,
qualquer coisa, mas tudo continuava igual. A sensação de estar sendo observado aumentou, e percebi que meu coração batia tão alto que pude ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Mais uma vez o sussurro veio, agora mais urgente. Não vá, Rafael. Nessa hora, larguei a caixa no chão. O barulho pareceu ecoar ainda mais forte na varanda vazia. Respirei fundo, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse minha cabeça. Talvez alguém realmente estivesse ali, brincando comigo. Dei alguns passos em direção à saída, mas uma sensação estranha me prendeu. Senti como se o ar tivesse ficado mais pesado, quase impossível de respirar. O céu ficou ainda mais cinza, e a temperatura caiu de repente. O vento parou, e o silêncio ficou ainda mais absoluto. O único som era o bater do meu coração, e aquele sussurro repetido, cada vez mais alto, mais perto. Não vá. Não vá. Corri até a van sem olhar para trás, sentindo um medo que nunca havia sentido antes. Entrei, bati a porta e liguei o motor com as mãos tremendo. Olhei pelo retrovisor e, por um segundo, tive certeza de ver uma sombra parada na janela da casa, imóvel, me observando. Saí dali o mais rápido que pude, sentindo o cheiro forte de fumaça impregnado na roupa e o eco do sussurro ainda nos ouvidos. Não consegui voltar ao trabalho naquele dia. Passei a tarde em casa, debaixo do chuveiro quente, tentando me convencer de que tudo aquilo não passava de imaginação. Mas, naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi o mesmo sussurro vindo da sala. Não era o vento, nem o cachorro do vizinho. Era como se alguém estivesse ali, me chamando, do mesmo jeito que na fazenda. Desde então, não consegui mais dormir direito. E toda vez que fecho os olhos vejo a sombra na janela, parada, esperando. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Eu preciso saber que não estou ficando louco. E por favor, não se esquece de se inscrever. Até o próximo vídeo se eu conseguir dormir até lá.